Olá, amigos e amigas. Estamos começando agora mais um podcast, o 12º podcast. O podcast Tá na Veia, comigo, Robinho do Capinduro. E hoje a gente vai receber aqui, já estamos recebendo um amigo, né? Uma pessoa que já é bastante conhecido da nossa cidade, do nosso município, a qual a gente quer bater um bom papo com ele sobre política local e política estadual e um pouco da sua trajetória de vida, né? Da sua trajetória de vida que é muito longa, muito extensa e muito bonita também, por sinal. Então, hoje a gente está falando com o nosso amigo Sorria, Manuel Messias Vieira, mais conhecido como Sorria, né? Bem-vindo aí, Sorria, e obrigado aí por nos aceitar o nosso convite, né? E estar conosco para a gente bater um bom papo. Obrigado, Robinho. Boa noite a todos. Boa noite que vocês estão lá ouvindo do outro lado. Robinho, eu que agradeço, né, de coração aqui o seu convite, aonde eu sei que esse podcast seu está chegando aí até além fronteiras. E a gente está aqui para fazer alguns esclarecimentos da maneira que o nosso amigo Robinho aí nos interrogar. Então, ele está disposto aqui a dar declarações da maneira convincente, verdadeira. O que for possível, a gente está pronto para esclarecer, meu amigo Robinho. É isso aí. Eu sei que o senhor é um livro aberto, né? Tanto que eu nem pergunto, que pode perguntar qualquer pergunta, que eu sei que o senhor responde tudo que for perguntado, tudo que for lhe indagado. Sorria, o senhor sempre contou uma história, eu quero começar falando um pouco da sua trajetória de vida, mas deixando aqui uma pista que a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo quer saber lá no final, viu? No final, vamos falar de um assunto onde vale 1 milhão a resposta desse homem, viu? Todo mundo está aí na expectativa para saber a resposta dele. Depois eu digo, no finalzinho a gente vê. Então, o senhor falava muito que o senhor veio do Tingui para cá. Quantos anos tem? Quando foi? Em que ano foi que o senhor veio? Porque quando a gente chega num local, eu mesmo quando eu cheguei aqui no Capinduro, é forasteiro, é de fora e tal, sempre teve isso. Eu acho que com o senhor teve isso, com o nosso amigo Roberto da farmácia teve isso. Então, gostaria que o senhor falasse dessa época que o senhor veio do Tingui para cá. Roberto, eu não escondi a minha origem, né? Embora a minha família seja todo do município de Fátima, minha família, minha mãe teve 20 filhos, eu fui o único filho que nasci na região do Tingui. Minha família toda nasceu no município de Fátima. Meu pai foi vaqueiro do Cassação, meu avô teve terra, né? Meu pai, depois de muito tempo, eu saí na barriga da minha mãe me engravidou, que foi o último filho dela, sou caçula de 20 filhos, né? E tive a oportunidade de nascer no Tingui. E nos retornamos, né? Meu pai, eu já rapazinho, já depois eu tinha aí 15, 16 anos, voltamos para Fátima, agora viemos para a cidade, então quando chegamos na cidade foi em 1980 em 1073, parece, foi, se ainda era, não era emancipado, era povoado, o distrito de Cícero Dantas, e aí a gente voltou, a minha família toda, né, que é a família Vieira, a família de minha mãe, toda é Caruaru, Bananeira, aí, tudo aqui já, tudo de Fátima mesmo. Então, para mim, foi uma muda muito boa, né? Hoje me sinto, né, filho de Fátima mesmo, embora nasci lá no Tingui, lá no município de Sítio Quinto, que então era Jeremoabo. Tudo isso me orgulho, foi uma trajetória muito grande, né? Andei muito no país, andei em São Paulo, trabalhei em São Paulo, né? Muitos anos de caminhoneiro. Para você ter uma ideia, Robinho, a minha ficha na carteira foi com 13 anos de idade. Eu com 13 anos, Naquela época podia, né? então, era quando o ser humano era valorizado. Hoje você cria seus filhos, não pode ensinar a trabalhar, que eu nunca vi na minha vida. Não sei a quem cabe essa culpa, porque eu tenho orgulho de dizer que meu pai me ensinou a trabalhar. E trabalhei desde os 13 anos de idade, como funcionário, como empregado. Tive a oportunidade de ter vários empregos na vida. Um dos melhores foi como motorista. Hoje me tornei agricultor, pecuarista. Tudo, graças a Deus, a gente, né, tem esse êxito na vida. Então, Robinho, para mim, a minha história se começa aí.
é grande minha trajetória, se for contar, a gente vai ficar a noite toda aqui. Verdade. Gente, eu tenho que ficar cortando aqui, mas pronto. O senhor sempre falou dessa história, que já foi caminhoneiro, já foi cuidador de cachorro de madame, né? Já Já lavou trabalhei, em prato, segurei lavou em cachorro de prato. madame, lavar Então, prato em restaurante, ajudante de cozinha, ajudante de copa, garçom, entendeu? Tudo isso eu já fiz, servente de pedreiro, mestre de obra. Uma história eu conto. Todo lugar que eu chegava, eu crescia, né? Era bom exemplos que eu tinha, bom trabalho, e agradava os patrões, e eu crescia em todos os empregos que eu chegava. Então, assim é a minha história de vida. então, é uma coisa que a gente vê que a pessoa começa lá de baixo, né? E vem crescendo, e inclusive o senhor chegou aqui nessa época aí do Tingui, né? Mas como o senhor disse que a família era daqui, e com sua trajetória de tanto trabalhar por aí, mas quando foi mesmo que o senhor começou a gostar de política e quis se dedicar à vida política? Né? Então, Robinho, eu comecei a gostar da política, né? Eu já casei em Fátima com uma família política, que era a família de Edmundo Borges, a professora Edna, né? Já era inteirado nos assuntos políticos, mesmo não sendo cidade de Fátima, era município, como eu já disse antes, de Cícero Dantas, mas era um povo inteirado na política, eram os Borges, né? E aquilo me engrandeceu, trabalhando de motorista de ônibus na época, veio a emancipação de Fátima, né? Aonde eu me inteirei ali, criei uma grande amizade com o nosso saudoso João Maria, né? Aonde eu sempre tirei o chapéu, tivemos a oportunidade de caminhar junto, tivemos a oportunidade de ser adversário, mas com muito respeito e carinho, e realmente, né, reconhecendo que era uma grande liderança, como sempre foi, né? Que é difícil de tomar esse lugar de João Maria. E aí aprendi muito com João Maria, e na emancipação política a gente começou essa trajetória junto, eu como um ajudante ali de lado, assessorando João Maria em algumas partes, ele me convidou, e tomei gosto na política, e inclusive já fui até candidato a vice-prefeito com Chico Borges, né, que hoje é saudoso também, o Chico Borges. Tive a oportunidade de ir para o enterro de Chico Borges, agora no seu enterro tem mais ou menos uns 5, 6 meses, né? E ele faleceu, mas deixou um grande legado, uma grande história, né? Não como a de João Maria, mas também com suas coragens, foi candidato, primeiro candidato, depois de Fátima se tornar cidade em 85. Então aí começou o meu gosto pela política, né? Gosto de gente, nunca deixei. Hoje já não me sinto cansado mais, né? Com uma caminhada meia longa, mas sempre gosto de estar onde tem gente, porque o político que corre de gente não é político. Verdade. Então, quer dizer, o senhor começou aí como vice de Chico Borges e depois veio a ser candidato a prefeito com Jairo Vice, Jairo de Diário Vício, Elias, em 92, 92. então, contra o nosso saudoso João Maria, né? Tive a oportunidade de ser candidato em 92. 96, então, apoiei o meu compadre Eduardo, fizemos alguns entendimentos, e em 96 tive a oportunidade de apoiar meu compadre Eduardo. Fizemos um acordo entre João Maria e tal. Em 2000, eu tive a oportunidade de voltar e ser eleito prefeito a primeira vez, prefeito de Fátima em 2000, e assim seguimos. Em 2004 fui reeleito, né? Em 2008 apoiei o nosso amigo Negro, foi eleito, foi reeleito, tive a oportunidade de apoiar de novo. E assim voltei agora em 2016 com a oportunidade de ser eleito de novo. E 2020, infelizmente, né, foi o ano da Covid, vários desentendimentos na saúde, tive 2 infartos, tive Covid, chikungunya, então me senti enfraquecido da saúde, não pude, né, realmente levar esse lado político, né? Mas em 2016 a gente voltou, e a gente viu, tive a oportunidade de ser novamente eleito prefeito de Fátima. Agora voltei como candidato de novo, mas não tive a oportunidade que o povo sempre me deu de ser 3 vezes eleito, mas agradeço muito o povo, e Deus abençoe a todos. É assim mesmo, a vida política tem uns altos e baixos, né, Robinho? A vida política é um jogo de futebol. Uma hora ganha, outra hora perde. Isso é da vida. É um instinto natural. Não guardo ódio, não tenho raiva de ninguém. Não, acho que as pessoas fizeram a sua parte, né? Agora o prefeito foi novamente reeleito, torço pelo sucesso dele, né?
temos nossas discordâncias, né? Da maneira dele fazer política, como ele se comporta, né? Ele realmente tem outra maneira de comportamento perante o povo, eu tenho a minha, e assim, Deus abençoe todo mundo. Verdade. O senhor teve a chance de ser prefeito 3 vezes, né? A 2016 o senhor disputou com o Binho e ganhou, tá vitorioso, e uma perdeu. Então, Estamos em paz. vamos tá empate tecnicamente aí, né? É, Mas a gente vê assim, né? Eu vi muitas promessas aí de Binho não ser cumpridas. E eu não gosto muito de político que promete e não cumpre. Eu prefiro aquele político que promete pouco ou não promete, mas faz alguma coisa. Nem que seja um pouco. Porque se prometer muito e fazer pouco, tá devendo, não tá? com certeza. Então a gente vê, eu vi muito sobre falar das estradas vicinais, a gente vê as estradas aí um pouco defasadas, né? Espero que o prefeito tenha a oportunidade dele querer vir aqui, né? Falar sobre isso, falar sobre as estradas. Aqui tá de portas abertas, né? Para receber todos. Como já recebi 2 vereadores do lado do PT, né? Do lado de Binho, que foi Sócrates, meu compadre Sócrates e Rodrigo Lorival, e um do MDB, né? Vamos colocar assim, que é de outro partido, que foi Arlan e Toninho. Então, todos estão bem-vindos aqui para falar um pouco de sua história, falar um pouco da sua vida política e trajetória. Então, como a gente estava falando, o senhor ganhou uma e perdeu outra. Mas o senhor ainda quer, vamos dizer assim, estar no meio político, né? Colocando seu nome à disposição, né? Como é que está aí esse Olha, veja pensamento? bem, né, Albinho, a gente tem aí uns 3 anos ainda para se começar novamente, né? Quer dizer, política a gente faz todo o tempo, né? A minha maneira já é uma maneira, né, sincera de fazer política. Não deixo de fazer minhas caridades, não deixo de aparecer em meio de público, não fujo da minha cidade, sempre tive presente, ou ganhando ou perdendo, né? Todos os dias estou na minha casa, todos os dias bate gente na minha porta, né? Eu gosto de política. Política não está na sua vontade, política está na veia, no seu coração, entendeu? Essa questão de ser candidato, a gente sabe que o pique de uma pessoa que já está com 70 anos não é o de que está com 30, com 20, com 40, ou 50 ou 60. É diferente, Robinho. Mas a gente está no meio da trajetória política, no meio do povo, né? Mostro o meu descontentamento com aquilo que não é certo em favor do povo, entendeu? Então, eu tô aí. Tô aí para ser candidato. Sei que eu discordo com uma candidatura pós uma idade elevada, né? Eu acho que o político ele tem mais um ponto positivo quando ele está com a idade nova, né? É outro, ele corre atrás, ele Tem disposição, é né? mais disposição perante ao povo, perante aos superiores, entendeu? Vai buscar longe, né? E essa energia eu sinto que ela diminuiu em mim, mas estou sim, estou no meu agrupamento político, né? Sou oposição, todos sabem, que a situação é aquele que está no poder, né? E eu tenho minhas convicções. Fui prefeito 3 vezes, mas nunca tive, né, o privilégio de ser apoiado pelo poder. Sempre fui oposição. Então essa camisa eu visto até o fim. Não me conduzo, não me dobro, não me dou atrás de quem está em poderes, né? Foi minha maneira de fazer política, vou continuar com ela. Estou no meio do povo, sim, né? Agora, essa questão de candidatura, o tempo eleva. Eu acho que nós temos, sim, um agrupamento. E a gente vê hoje muito descontentamento no grupo que foi vitorioso. Com certeza terá um racha. Então, a gente espera de braços abertos que esse povo descontente venha para o nosso agrupamento. Com certeza, na conjuntura que a gente vai formalizar o futuro político, a gente sim, com certeza irá encontrar caminhos para apoiar um candidato que realmente, né, goste de política, que o povo goste. Então é isso. A gente está aí em defesa de Fátima. É isso aí, muito bem. A questão, aí a gente vê muito falar
que o agrupamento de Binho está se dividindo aí por um motivo. E esse motivo, não sei se já chegou aos seus ouvidos, como já chegou o meu, que é o seguinte: Binho diz que não abre mão, não sei, está aberto aqui para ele, mais uma vez eu digo, é que ele não abre mão do sobrinho Alex. Mas tem muitos outros nomes que estão querendo se lançar aí, né? E já tem trajetória política, né? Tem o nosso amigo Rodrigo Lorival, tem Carlos Pedro Dé, né? Tem Nego, ex-prefeito, tem meu compadre Roberto da Farmácia, tem muito mais. Então são pessoas que já estão aí há algum tempo na política de fato. E o Alex, eu não vejo ele assim como um político, né? É um jovem ainda, bastante jovem, e eu vejo essa posição de Binho, segundo o povo fala, que não abre mão de botar o sobrinho. E se ele fizer isso, muitos vão rachar, não é isso? O senhor já chegou ao seu conhecimento dessa história? Eu vejo falar, inclusive, eu não conheço essa turma nova, não só, né? Um dos privilégios de conhecer o sobrinho de Binho, é porque a turma nova vai mudando de feição, vai crescendo, né? Eu nem conheço, até estive comentando com o nosso amigo aí, o padre, né? Nosso amigo Antônio, que está aqui, quero, né, mandar aqui um abraço do lado, mas é um cara que eu sempre abraço. E entendeu? Até conversando com o Antônio, né, que eu disse, rapaz, eu não conheço. Ele passando essa semana, ele me mostrou, é aquele, né? Não tenho nada contra ninguém, mas eu acho que a filosofia, a ideologia do PT é essa, é botar gente sempre da cozinha, como está na moda, Robinho, apoiar sobrinhos, apoiar tios, né? A gente viu aqui na cidade Círculo Vizinha, né? Pode ser que ele tenha aí essa vontade de deixar dentro da casa dele, da família, o poder, não sei, mas lá eu sinto que tem muitos nomes, como no nosso grupo também pode surgir nomes bons, né, que gostam de gente, que gostam de povo, né? Então eu estou aí realmente para abraçar quem vier, quem somar, que realmente faça um grupo que realmente seja forte para a gente ir para a vitória. Estamos aqui de braços abertos para conversar, para debater. Eu sempre disse, eu não tenho ideologia política, até religião. Sou católico, minha mãe me ensinou a rezar, rezo todas as noites. Gosto, quem anda do meu lado sabe que, né, sou um católico não muito sério de estar todo dia à igreja, mas tenho Deus como meu credor altíssimo, né? E gosto da religião, de todas as religiões, mas, né, eu confio realmente que Deus é o nosso superior. Então, isso aí a gente não tem como negar. Então, qualquer pessoa que vem em nome de Deus, de lá do grupo, que nosso grupo apoie, que nossa turma está pequena, mas somando com uma retaliação de lá, dividindo, a gente soma e cresce, quem sabe em 28 a gente chega à vitória. É isso daí. O agrupamento se faz com simplicidade e com união, né? Sempre vai no agrupamento que às vezes está aí no poder, né? Ele, às vezes, a depender do caminhar, ele se racha, se divide. E alguns que ficam aí pelo caminho opta por vir para a oposição ou opta por criar um novo grupo, uma terceira via. A gente vai ver isso mais à frente, né? Então, vamos falar aqui um pouco aqui, ó, o pessoal que está entrando aqui, nossa amiga Valmira, meu primo aí, um cara humilde, gente boa. Aqui Felipe, meu prefeito Sorria, vários amigos aqui. Felipe, estamos juntos, sempre Sorria. Tem vários amigos aqui que mandando mensagem aqui. Nosso amigo Bob Esponja aí, falando que votou Gente no senhor em boa, 2004, Bob 2000, Esponja é em meu 2000 e amigão. 2004 aqui, aqui. Ele botou aqui, boa noite, meu amigo Robinho. Votei em Sorria 2000 e 2004. Valeu, Bob Esponja, bom abraço aí. Esse Eduardo é aquele que anda com o ex-prefeito de Coronel Jansar, de Romualdo. Eduardo, um abraço, Eduardo. Tem vários amigos entrando aí. Então, a gente vê essa possibilidade no futuro, né, Sorria? Que a porta do nosso grupo tá aí, do nosso grupo sim diz, porque eu tô no grupo ainda, né? Tô no grupo, não saí do grupo, porque muita gente me pergunta se eu saí. Não, sou filiado à União Brasil, né? Era para ser o PP, mas acabou vindo para União. Então, ainda continuo filiado. Não sei lá na frente o que é que vai ser da nossa política, né? Vamos esperar o desmembramento aí dos candidatos e tudo mais, mas vejo assim que
tudo, né, meu amigo Antônio, que está aqui, que se faz presente, né? A gente vê que tudo tem que ter uma oposição, tem que ter uma opinião divergente para que as coisas cresçam, para que as coisas evoluam. Porque se for tudo, vamos supor, se fosse um time só jogando, tinha, tinha gosto? Não tem. É Tem verdade. que ter o outro, tem que ter o adversário. Com certeza. Então, Robinho, é, o que eu digo é o seguinte: a gente está aqui, a minha posição permanece, é a mesma, a minha opinião política, o meu pensar político. Essa semana a gente teve até a oportunidade de estar junto com o Neto. O Neto até nos garantiu que é candidato novamente a governador. Então, eu tive lá com o Anta, tive com o Romualdo, né, alguns amigos lá, algumas lideranças, muita liderança de outros municípios, né? E até eles nos perguntando, rapaz, e a situação, o governo Jerônimo, não alguns deputados, rapaz, a gente sente alguns assédios aí, alguma coisa, mas eu tenho minha opinião formada, não dou nem oportunidade de alguém chegar com assédio, porque a gente é oposição. E o governo Jerônimo só corre atrás de prefeito, e a gente não é prefeito, a gente é oposição. Então, aí a gente tem a posição também formada, né? Então a gente vai ver aí. Eu já vi essa história na Bahia, né? De todos os prefeitos da Bahia, que me parece que é 417 municípios, tinha mais de 400 apoiando, apoiando no tempo um candidato de ACM, parece que era Paulo Souto, né? Valdir Pires também teve essa oportunidade de ser governador sem nenhum prefeito, quase. Então, essa história é quando o povo quer, meu amigo. É fácil de você ganhar política. Quando você entra na moda, então o Neto se sente hoje mais fortalecido, né? A gente vê as opiniões, o desgaste do grupo da esquerda, que é o PT, um desgaste a nível nacional. Então, a gente conversando, Neto, eu dizendo a Neto, Neto, esse carro está muito cheio, né? O carro do PT, principalmente a nível de Fátima, ele está muito cheio. Se a gente pegar uma carona, vai pegar a beirada é arriscado cair. Quando cai, no mínimo, a gente quebra o pescoço. Então, deixa eu ficar sem carona na beira da estrada, vou ficar esperando o próximo carro que passar vazio. Quem sabe ele na frente fica volumoso e a gente, com esse pessoal que realmente foram renegados de carona, a gente forme aí um conceito melhor, um carro na frente que se enche aos poucos e quem sabe ele chega à vitória. É igual o cara falar, né? O cara passou com um carro novo aqui e mangou da minha cara e eu com a bicicleta. Mas devagarzinho eu fui rodando com a bicicleta. Quando cheguei lá na frente, o carro dele tava quebrado e eu passei e cheguei primeiro. Então, é isso. Tem essa Essa é a história. história da vida. E a política, sabe que tem esses altos e baixos. Eu já tive 3 vezes como prefeito, né? E perdi agora com uma diferença enorme. Então, é assim. Eu, quando entrei na vida política, Robinho, né? O povo me chamava de doido. O Tabaréu veio do Tingui, aquela história. E fui ganhando carinho, o respeito do povo, as considerações. E cheguei onde chegar. Que alguém que está aí para chegar ainda vai comer um bocado de farinha, né? Entendeu? Já tá 2 vezes, tem alguém que foi 2 vezes, mas isso é um direito, pode chegar a 3, a 4, né? Mas a gente sabe que é uma escada com muito degrau, Verdade. né? Degraus são ruins de subir. Então é a vida política, é a vida da gente do dia a dia, como ser humano, é escalar montanha, é escalar degraus, e assim a gente vai levando, cada um, cada qual, quem sabe Deus nos ajuda e as coisas dá tudo certo na frente. O senhor falou que teve, né? A gente viu até as fotos aí, nosso amigo Anthony, ali, Pedro Ivo, e o senhor esteve com o ACM Neto. É, na eleição passada, a gente teve. Foi quantos votos mesmo aqui? Até 3.470 votos para a ACM, né? Será que a desenvoltura dessa vez será maior no nosso município? Porque a gente vê muita gente criticando o governo, né? A gente vê essa estrada mesmo aí que nosso amigo Fabinho, né? Um abraço aí para Fabinho, filmou aqui de Heliópolis, do Tijuco ali, uma desgrameira, uma lama braba, um negócio que não tava puxando caminhões com trator porque não podia passar. Quer dizer, numa BA ali, né? Que já, Que era do estádio, já começou e não findaram. eu acho que já tem mais de 8 anos que começaram essa estrada aí, né?
Então, é isso, né? Tem tempo. A gente vê quantas vezes eu vim aqui em nome do governo, esse governo que eu fui aliado, que era no então Rui Costa, né? Mandar eu prometer essa estrada, divulgar, fui lá na infraestrutura, né? Abriram, vieram aqui, mediram, alugaram casa na cidade, que eu acho que estão fazendo mesmo. Mas eu acho que agora, com essa estrutura aqui, todos aliados do PT, pelo menos algumas máquinas devem chegar aí. Daqui por janeiro em diante, né? Deve chegar algumas máquinas aí para realmente enganar o voto, como enganaram no meu tempo. Me enganaram e enganaram ao povo, né? E eu acho que só começa, porque essa DLO tem mais de 8 anos, não tem? Tem um bom Né? tempo, né? Que começaram aí, começaram a reformar, né? E hoje acho que estava aí até em rede social, atolando até carreta aí, caminhões, E nessa rodovia que era para ser um asfalto já concluído. Então, esse governo do PT está assim, época de política, eles vão, prometem, renovam as esperanças do povo, né? Algumas obras realmente são começadas. Você vê o governo Jerônimo, ele até agora não iniciou uma obra do governo Jerônimo. É tudo terminando obra que foram prometidas na gestão de Rui em época de campanha. Então o povo está escaldado disso, entendeu, Robinho? E a gente acredita que tudo bem, quem é que não quer? Eu quero, até nós temos uma promessa, né? isso, De andar de aí, andar para nessa inaugurar pista. essa estrada aí. Eu, o senhor Escovinha. Vamos botar um carrinho de som na frente, pegar umas garrafinhas d'água. Eu já comprei o tênis. Esse tênis só vou inaugurar nela. Quero inaugurar agora, antes da política. Mas se ela vier daqui a 10 anos, 20 anos, quero ter vida para inaugurar ela. Porque é a gente que ganha, é o povo do Verdade. Capiduro, é o Da povo de região Fátima, inteira. é toda a região, até Sergipe é beneficiada com essa estrada. Então esperamos aí desse governo que só fez promessa, né? E esperamos que acabe essa promessa, não fique como ficou a ponte de Itaparica. A Ponte Taparica, eu era menino quando falava Ponte Taparica, de Magrande. Aí eles mudam o nome, era Taparica, depois vai pro outro. Era Taparica com Wagner, depois com Rui Costa, parece que era de Magrande, né? Vai tudo ao mesmo lugar, mas muda o nome pra dizer que é outra nova. Com E agora certeza. Gerônimo falando que iria fazer de novo. Meu Deus do céu. Demora, viu? Demora. Demora É só os promessa enganadores. eleitoreira. Enganadores e voto, né? Aí voltando, Torria, a gente falando de ACM, o senhor votou na outra em Mário Júnior. Como é que tá essa história aí para deputado federal e estadual? Sei que estadual o senhor votou em Raçã, como eu votei, e hoje o senhor está opinando por outro deputado, Com certeza. mas do deputado federal e estadual, como é que tá o andamento aí? Então, o nosso compromisso firme e andando é com Júnior Nascimento, nosso estadual, né? Mário Júnior é aquela história, né? Esperamos que os compromissos sejam honrados, não compromissos individuais, mas sim compromissos coletivos, né? Acho que vamos ter uma conversa ainda e vamos tomar ainda as decisões, conversar com vocês do grupo e ver qual é a melhor opção para a gente realmente. Eu não quero angariar nada para mim, quero o coletivo do nosso grupo, porque ele já foi reduzido, e espero que não reduza mais, que a gente realmente tenha entendimento para que se melhore pensando no futuro, em 28, né? Então, que um 26 seja bem votado e vamos sentar sim para ver melhoria para o crescimento do nosso grupo. Pronto, é isso daí. A gente vê que na outra eu votou com o Mário Júnior, eu votei também, né? Então a gente vê essa opinião, porque no nosso grupo teve um dividimento aí, né? Que Pedro Ivo ficou com Paulo Aze. Eu não sei se dessa vez ele vai ficar, até convidei Pedro Ivo para vir aqui no nosso podcast aqui falar sobre os deputados dele, se vai ser Kátia, né? Se vai ser Paulo Aze. Por enquanto, sei que estão ainda na base de conversações, né? De ir para Salvador, de conversar com um, conversar com o outro, entender, aparar as arestas, porque sempre tem. Com Então, certeza, né? Eu estou dizendo assim, Júnior Nascimento, porque foi um cara que nos ajudou agora na última campanha. Não tivemos êxito, mas ele nos forneceu muita ajuda, né? De uma maneira que abrangeu sobre o grupo. E aí a gente é agradecido por isso, né? Porque nós somos oposições, né? Então o cara apareceu,
foi presente um pouco, e assim a gente tem que pagar onde deve, né? Votamos em Hassan, não foi um voto jogado fora, sim, teve êxito também, nos ajudou na época, mas ajudou para a novena dele. Mas a novena nossa, os foguetes não apareceram. Então, quem apareceu com os foguetes que solta aqueles que nós louvamos e ajeitamos. Por isso que eu tomei a decisão de ajudar Júnior Nascimento, né? E também a gente é oposição. Fica mais fácil quando a gente faz oposição sobre oposição. A Hassan tomou a iniciativa de ir junto do governo, né? Então ele poderia ter feito muito mais, né? Eu não tenho nada contra ele, mas a gente precisa de ajuda porque já estamos engateando, Ficou uma né? uma via de contramão, né? Ele na Né? Então eu oposição. sou aquele, como Na a situação. questão de Mari Júnior também, estamos vendo isso, né? Eu não tenho, assim, eu voto em pessoas, mas fica mais fácil quando você segue um caminho reto, né? E o caminho quando tem curva é arriscado a gente virar o carro. É isso daí. Então a gente vê, espero que tenha uma conversa boa, né? O futuro aí, para saber, para não ter aquela divisão aí do grupo de votar em dois ou votar em três, mas eu sei porque sempre acontece, né? Então é uma coisa boa, Sorria, que eu vejo no senhor, que o senhor, quando é convidado, o senhor sempre está nos locais. É convidado para uma festa de batizado, o senhor está. Esses dias encontrei com o senhor, né? Quero aqui falar para todos, mas todo mundo viu, né? Que o senhor esteve lá na festa de Carlos Pedro Dé, do velho Pedro, né? Aniversário Nossa, do meu Pedro. grande amigo Pedro Didé. Gosto muito de Pedro, tenho uma amizade muito grande por ele. É uma amizade velha, não é só amizade política, né? Então, tenho muita consideração, muito respeito, entendeu? Até digo a ele, às vezes, em brincadeira, eu lhe devo uma obrigação, quero pagar, né? Eu sei que ele não vai ser candidato, né? Mas pode ter alguém da família e a gente pode sentar e ver essas possibilidades, quem sabe, né? Nós temos aí muita água por debaixo da ponte, né? Nosso amigo Carlos, né? Ele está muito disposto, mas espera ainda o apoio do prefeito, né? E torço que ele seja bem apoiado, porque quando a gente quer votar ou vota no candidato, não é dizendo que voto nele, mas quando a gente vota, gosta de ver ele forte, né, bem Isso. amparado, né, pelo grupo, pelo as pessoas que realmente faz parte daquele município. Então é uma coisa que vai andar muito, ainda tem muita água pela ponte, né? E talvez essa água tenha que passar um pouco por cima da ponte para a gente ter êxito. Então a gente vai aguardar e ver as possibilidades. Estamos pensando agora em governo. Eu sei que cada um, principalmente dele, tem várias lideranças lá que faz parte do grupo deles, mas a gente vê um pouco se arranhando, né? Não tenho nada contra ninguém. Tem algumas pessoas que eu tenho rejeições. Não vou aqui citar nome, mas o futuro a Deus pertence, né? E o tempo é como diz Collor. Collor tinha que dizer que, né, o tempo é o senhor da verdade. Então vamos esperar que essas verdades apareçam, que essas verdades aconteçam, para que as coisas em Fátima se resolvam da melhor maneira. Isso daí. Eu vejo o Carlos hoje despontando com um nome muito bom, né? Tem um nome muito bom. É, eu vi ele, tive com ele na época de 2008, em cima de um carro de som, que era Roberto da Farmácia e Farofinha. E eu mandei até esse vídeo esse dia para ele. Ele ficou de vir no podcast e eu fiz uma enquetezinha esses dias, né, para saber aí quem que o povo queria que viesse aqui primeiro. E Carlos ficou na frente, aí depois veio o senhor e depois Binho. Então aí Carlos convidei ele, aí Carlos, tô, Binho, eu vou mais para frente um pouco, aguarde um pouquinho, mas pode ter certeza que eu vou. Aí falei com o senhor de pronto atendeu e está aqui hoje, né? Então eu vejo assim, a família de Pedro está um pouco assim dividida, né, entre os dois irmãos, mas ao mesmo tempo eu vejo o Carlos querendo o apoio do lado de Binho e ao mesmo tempo do lado de cá. Ele está andando sempre aí nas comunidades e falando o nome de todos bem, tanto de Binho como o nome do senhor. Então, acho que ele está querendo o apoio aí dos dois grupos, né? Quem sabe no futuro aí ele se lança uma terceira via ou venha para o grupo de oposição, se junte aí ao grupo do senhor e aí o senhor dialogue. Vamos ver aí. É o seguinte, né? Todos lá que se posicionam, até eu vi, mas meu amigo Odair, Roberto, se pronunciando essa semana, né? Claro que são
conversas de mesa de bar, mas tem muitas conversas de mesa de bar que às vezes 50, 60% elas são aproveitáveis, né? É onde você dispõe de uma coragem maior para disponibilizar que você é aquilo, é isso. Então, eu vi uma conversa de Roberto dizendo que topa ser candidato, né? E se o prefeito apoiar aquela história, Roberto tem muitas qualidades. Roberto é um cara, né, na onde eu digo, é um cara que, né, perdeu 3 eleições e resolveu as coisas bem resolvidas. A gente vê pessoas que foram eleitos, que tiveram mandatos, 2 mandatos, e não resolveram as coisas como um derrotado na política, que Roberto não é derrotado, é derrotado na política, termo que a gente está falando. Mas eu tenho uma grande consideração por Roberto, um cara bem resolvido, um cara, um cidadão de bem, né? Como os outros são, né? Mas eu acredito no homem quando ele tem uma linhagem na sua vida pessoal bem reta, bem direta, bem resolvida, para que ele leve para o lado político a sua boa história, né? Faz parte, né? E tem cara que diz, fulano é bom amigo, mas não é, é bom político. Quando ele é bom amigo, ele tem tudo para ser um bom político, né? Ele tem personalidade, né? Principalmente quando se anda direito com seus amigos, nos seus negócios, né? Então, para mim, é influente, né? Então, o Roberto é um deles, bem influente, todos são. Agora, né, infelizmente, nós vamos falar de lado errado de ninguém. Então, a população sabe quem se comporta bem perante a seus amigos, perante a sociedade, os seus defeitos, as suas qualidades, e nós sabemos muito bem quem tem essas qualidades e de cada um que se sempre foi político, se coloca como político, os seus defeitos. É verdade. Roberto é um cara, eu votei nele 3 vezes, inclusive é meu compadre, padrinho da minha filha. E eu sempre tive consideração muito enorme por ele, sempre que a gente solicitava, não por precisões financeiras, mas precisões, às vezes, de um advogado, de um médico. Ele sempre estava ali junto com a gente. Então, não tenho o que falar dele, não. Saí do agrupamento dele, não foi dessa forma. Foi ele que veio para o seu agrupamento e depois acabou voltando para lá. Mas é um cara bom, um cara do bem, gente boa, considero demais também. É um cara que Então, deu uma publicação política, como amigo, né? Sempre acreditou em mim, sempre confiou em mim, já votou em mim, né? Não tenho nada contra ele, jamais chego em lugar nenhum. Eu sou meio crítico, mas quando o cara tem podre. Quando o cara não tem, para mim, Roberto não tem podre. Um cara que, né, nunca chegou ao poder, teve coragem de ser 3 vezes candidato. muito É muita forte. coragem. Muita coragem, muito E a forte. vida bem resolvida, porque, né, às vezes você, quando vai para uma mal candidatura, fica com uma situação mal resolvida financeiramente. Ele sempre resolveu o lado dele, um cara bom amigo, nunca deixou as amizades dele. Não é cara de estar com picuinha, nem abater na moral de ninguém. Então, eu tenho muito que tirar o chapéu para Roberto. Um cara. Tem uma pessoa aqui, né? Adelmo pergunta: gostaria de saber do meu amigo e parente Sorria. Você formaria uma chapa com Rodrigo de Lorival? Olha, é seu primo, né, Rodrigo? E o outro aqui é esse Adelmo, diz que é parente do senhor. Oh, é primo meu e primo dele, né? De Rodrigo. Hum, Rapaz, é o seguinte, Rodrigo, eu tenho muita admiração e respeito e carinho, porque além do meu lado político, eu tenho o meu lado de amizade e de sangue. Então ele é um cara que o sangue dele corre na minha veia, né? Quem sabe o futuro. Agora, ele deu umas pisadas comigo, sempre forte agora, né? Mas é almejando também o poder, normal. né? Dentro da Normal no política é lado normal. político, não tenho mágoa, não tenho nada, né? Mas que Deus abençoe ele. Ele é um bom político, tem umas características até minha, né? Que quando É, comecei minha vida política, entendeu? Eu sou um admirador número um de Rodrigo, né? Mas infelizmente estamos do lado oposto, é como os outros, né? Mas é um cara que, né? Até me coloca assim dizendo que ele faz muita caridade, é um cara que está aí na presidência, acho, pela segunda vez, né? A gente vê ele usar bem em benefício dos outros, né? Os recursos que entram na os Câmara, colegas, né? aonde a gente não viu isso em pessoas que era para ser realmente verdadeira, que era realmente honesta,
né? Isso a gente vimos em Fátima ultimamente, né, que aconteceu. Então, é assim, a política é aquela pessoa dada, Rodrigo é dado, o futuro a Deus pertence, né? Não vou deixar de ser sangue dele, não vou deixar de ser amigo dele. Quem sabe a gente vê na frente as coisas como fica. Por enquanto, cada um tem seu lado, ele tem o lado dele. Ele pode até ter desgosto lá da situação que a gente não vê um futuro bem, tá? Pode estar bem agora em regime de empregos, né, Albinho? Né? Empregou muita gente, eu não tive condição financeira, fui muito perseguido, ele está no lado certo, tem apoio do governo estadual, tem apoio do governo federal, a atual gestão que está aí. Então, o Rodrigo está se beneficiando muito disso. Ele é um cara que realmente merece ter êxito na vida política. Então, Rodrigo, quem sabe um dia nós estaremos juntos, você vindo para cá. Aí, atendido a pergunta do nosso amigo Adel, com a resposta. Tem aqui nosso amigo Felipe. Sorria, fale um pouco de como o senhor se sente com o carinho que recebe do povo até hoje. Em todo lugar que o senhor chega, é bem recebido. E um abraço, estamos juntos. É o Felipe Andrade. Ô, amigo velho. Então, é isso, Felipe. Eu, graças a Deus, não tenho meio para eu passar para dizer não entro ali, não sento ali. Ao contrário, tem vários adversários que não votaram em mim, foram adversários e alguns dias já votaram em mim, outros nunca votaram, né? Mas sempre onde eles estão sentados, me chama, a gente bate papo. Essa semana, Robinho, é um cara que era ferrinho, um adversário, nunca votou em mim, né? Aí me chamou. Eu nunca votei em você. Se você voltar a ser candidato, essa vez eu vou votar em você. Porque aonde eu tô não tá me agradando, já votei muito e tô vendo que é fim de carreira, aquela história toda. E eu sempre trato bem, nunca desconversei com ninguém, entendeu, Felipe? E a gente tá aí. Aí teve outro também que votou comigo e agora votou do outro lado comigo. Aí ele disse: rapaz, pega aqui na minha mão. Obrigado, você me valorizou. Eu digo, por quê, pô? Ele disse, porque você teve coragem de ser candidato, senão eu não estava empregado hoje. No lado que eu votei, arrumei um emprego. Porque você não foi candidato. Ou que você foi candidato. Então eu agradeço muito, né? Eu agradeço não só a Binho, e agradeço a você que teve coragem de enfrentar a oposição e valorizar pessoas. Porque a gente não só valoriza só sendo prefeito. A oposição também, ela é causadora de valorização Do na sua eleitor. É, sociedade. do eleitor. Porque se Binho tivesse sido candidato sozinho, acha que estava aí esse bocado de pessoas sendo valorizado? Não estava. Hoje você vê empregando pessoas aí, alguns não empregam, né? Mas recebe uma contribuiçãozinha, uma merendazinha do paga-voto, né? E porque teve oposição. Então eu entendi a história do amigo que me colocou dessa maneira, me agradecendo. Pronto, algumas perguntas sobre aquilo que eu quero falar no final aqui, né? Mas vou puxar um pouco aqui também, que esses dias uma pessoa fui entrevistar e falou muito bem do senhor da gestão que teve junto com a sua gestão, que foi o ex-delegado Liberato. Falou muito Liberatino bem do senhor. Vicente, é. Falou muito bem do senhor, disse É que amigo do atuou na pai, sua amigo de gestão. infância. É, Liberato a gente tem história junto, não Liberato como delegado, mas Liberato como amigo e como delegado também. Foi Ele era um 2001, apaziguador. 2002. É, Liberato, eu assisti cena que ele ia prender a pessoa, aí não tinha coragem, dava era conselho e dizia, vai embora, mas não erre mais não. Então era um pai, Liberato sempre foi um pai, foi Sou um um desses. cara, foi meu vizinho muito, né? Aonde tem uma história, né, que mexe comigo, mexe que eu sei com a família dele. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer Domar, o finado Domar, onde Tive. tragicamente morreu num acidente. Foi quase criado em casa, era como filho. E a casa de Liberato, não sei se você lembra, era de frente ali, a minha, E né? era. Era minha, de Porque frente. tinha Juzinha, Tudo né? era, 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 então era antes, era de é, Juzinha. era de Zuzinha dele, era a vizinha, onde era a casa do finado Hélio. Do final do Hoje eu não Hélio sei de Leiva. quem é Hélio que teve a oportunidade de comprar essa casa a Liberato. Liberato, a esposa. Então a gente sempre ali foi uma família criada junto, a minha com a dele, né? E esse menino, onde morreu, Domar, a gente era um bem enorme, eu, Edna, seu Edmundo Ave Maria. Era com ele no braço, direto. Então era realmente uma só família.
Então era uma história que a gente tinha consideração à família de Liberato, né? Já vem do pai, né? O velho Iberino, soldado velho antigo, e era muito amigo nosso, amigo do Edmundo, se tornou um grande amigo. Tive o prazer ainda de conviver com ele, conhecer ele, vinha da roça, ali do Mocó, mas passava em casa para bater um papo, né? E eu novo naquele tempo, né? E ele sempre me dando orientação. Então, o velho Iberino, a gente já começou essa amizade com o pai de Liberato, né? Então, essa história, né? Edna é a filhada do irmão dele que morreu outro dia, que é o pai do policial, Do pai de né? Rui. Do pai de Rui, entendeu? Raimundo, finado Raimundo, né? Era policial. Então, tudo isso são laços velhos de amizade, né? E a gente tem uma história em Fátima, não é só uma história política, é uma história familiar, porque ali, quem não é parente, mas é casado com um parente de outro, né? Família Fátima. Borges, a minha família toda, família de Rodrigo, né? Finado Lorival, eu tive muita oportunidade, Lorival mesmo, a gente de transportar, de ser motorista junto, de pegar cargas por aí junto, né? Eu até contei essa história outro dia, Lorival, nós ia levar porco numa caminhoneta que ele tinha em Coité, e nós saímos daqui de noite, né? Porque o porco, para ser fresco, que o Uhum. porco não pode tomar calor. E quando é um dia, a gente conversamos tanto no caminho que a grade abriu, os porcos caídos, nós não vimos. É, Liberato, filho da zorra, os porcos saíram tudo, Liberato. Lorival, filho da zorra, perdemos uns porcos, tinha saindo, não tinha nenhum porco em cima. Tinha perdido ali no Raso de Biritinga. Né? Então, tudo isso faz parte da vida, história, né? Desde de rapazinho que eu cheguei, fiz muita amizade em Fátima, né? Então, é uma história muito bonita de família, né? Que a gente tinha como parentes, que não era parente mesmo. Então, eu em Fátima, eu até hoje eu quero ir, já tenho, né, meu pai enterrado, minha mãe enterrada, irmã enterrado, sobrinho enterrado naquele cemitério, e eu da minha casa para lá, né, no dia que Deus quiser. Então, deixa uma história bonita, um legado bonito, né, em Fátima, que é de muitos amigos. Verdade. E muitos anos de vida pro senhor aí, né? Tá novo ainda, com 70 anos. Quero viver muito. Se fosse possível, tivesse ainda que viver igual Matusalém, eu quero. 900 Não, anos. É. Pois é, aí ele falou aqui também, Adelmo, né? Meu avô Adriano Vieira. Sempre esteve do lado de Torri, Adriano Vieira. foi. Chácara Vila Rica. Boa noite, meu amigo Sorria, meu amigo Robinho. Uma boa noite a todos. Fatimense, Chácara Vila Rica Nosso é amigo Cláudio. Cláudio. Nosso amigo Cláudio Cláudio, um abraço ao nosso amigo Cláudio. deve estar lá para Ele teve a Salvador, né? oportunidade de ser candidato a vereador. É um grande homem, viu? Cara direito, cara positivo, uma posição, uma moral muito positiva, Irmão do entendeu? nosso amigo Feijão. Feijão, um abraço a Feijão. Feijão é historiador, né? É um cara que tem uma bagagem muito grande nas histórias dele. É meio cômico. Nossa amiga Kátia também entrou aqui e vários amigos Um aqui. abraço, nossa amiga Cátia. Eu tive uma entrevista também, que eu estou fazendo esse quadro, né, de entrevista. Como eu entrevistei Liberado, também entrevistei Dona Edna, né? Onde ela falou, Sorria, do Cidadão Mirim. Foi na sua época também que vocês construíram aquele Cidadão Mirim, conta um pouco daquele legado, porque é um legado muito interessante do que Dona Edna contou ali. Eu era meio jovem quando começaram a fazer ali. Quando você é novo, você busca muito, né? Eu busquei muito empreendimento na vida pública, fiz muito, tu não tive a oportunidade, porque hoje você vê um prefeito, até as festas hoje é tudo emenda parlamentar, né? Naquele tempo, naquele tempo não, agora em 2016, a única verba parlamentar que eu recebi foi 700 mil da educação do nosso amigo federal, né? Marcelo, Nilo, e recebi ali a estadual, que até hoje tem dinheiro para receber pelo estado, que é a Vila Madalena, 2.000 metros de calçamento. Hoje não, quer dizer, a festa do feijão, Robinho, a gente terminava uma festa e começava a pagar a outra, posterior. Já tinha que pagar, já contratando empresas. Hoje você vê essas verbas aí secretas, né? Essas Bahia emendas Tussa PIX, aí. em Bahia Tussa, governo do estado. O governo do estado hoje está fazendo evento de São João em todas as 400 e tantas cidades da Bahia, né? Entendeu? Você vê um São João improvisado, tudo ali é coisa do governo. Aonde esse prefeito a gente não vê.
né? Eu estou dizendo esse prefeito porque ele está na atual gestão. Qual é a obra de destaque que ele tem com recurso municipal? Né? É tudo Ninguém vê. recurso, emendas federais, tem algumas obras feitas, outras padrões, que foram aquelas de Rui Costa, como delegacia, como aquele colégio, né? Colégio lá perto do estádio, né? Que é tempo integral, que hoje está implantado em todo o país. Essas obras padrões, todos os municípios, não só baianos como brasileiros, receberam. Eu não, eu fiz uma obra de ciclovia de 2 milhões naquela época, que hoje, se fosse hoje, era mais de 5 milhões, tudo com recurso próprio. Onde tinha aposta, ranking, que eu não terminava, apostando que ia ficar 50%, ia ficar tantos por cento, né? E a gente teve a graça de terminar. Então, eu nunca tive a oportunidade de receber recurso. 2016, pandemia, todas as doenças, tudo paralisou o comércio, né? Então, não tive essa sorte, né? Ao contrário, eu era perseguido, como sou perseguido até hoje, porque quem é contra a PT, você sabe que ou se vende ou se rende, não é isso? As perseguições, eles botaram em mim agora em 2016 mais de 50 processos. Processo não, denúncia. Inclusive, muitos estão arquivados, que não pode nem criticar. Se criticar, eu já fui umas 3 vezes intimado, porque critiquei secretário de Educação, onde tive, né, uma intimação de um juiz que, só porque republiquei nas minhas redes sociais uma denúncia da Folha de São Paulo. Onde sai em Fantástico, sai em tudo. Tive que responder. Lá, não, porque não pode. Então, estamos atados. Eu não, porque ninguém me cala, né? Eu, quando acho que a coisa tem que ser criticada, tem, né? É, Eu critico. verdade, a fala coerente e os erros têm que ser falo, né? Tem que ser Hum, falado, falo não, falado. E os acertos também tem que ser aplaudidos, né? Só que a gente com vê certeza, poucos acertos e alguns erros, né? Não vou né? dizer mais do que acerto, mas vê muitos erros também na Isso eu gestão. digo, Robinho, de voz aberta. Eu, com recurso próprio, fiz muito mais. Isso recebendo. Isso recebendo na minha época, eu nunca vi. Parece que só teve um mês dos 4 anos que eu recebi 4 milhões e 200. Era tudo abaixo, a média de 4 milhões. Hoje você vê um orçamento de quase 200 milhões. Mês a mês aí, 13, 14 milhões. Bom, para o município, né? Mas eu nunca tive essa fonte paralela de receber esses recursos, né? Como citei aí antes, nunca vi, graças ao município, empregando muita gente. Eu nunca tive condição de empregar 1.000 pessoas, né? Onde o município tem mais ou menos 400 ou 500 funcionários, né, que são concursados. Agora, hoje tem mais de 2.000 funcionários contratados, fora o paralelo das empresas que prestam serviço Terceirizado. terceirizados. Entendeu? Né? Então, graças a quem está recebendo, graças ao dinheiro que está entrando no município. Agora, a gente não vê aquele lado de obra de recurso próprio, até as estradas, né, que onde poderia ser um brinco, né, onde poderia ser um brinco, que são vários recursos paralelos que se recebe, né, e a gente não vê essas estradas, são feitas a toque de dedo, faz um pouquinho aqui, pula ali, mete nas redes sociais que fez tal lugar, mas quando você passa lá, vê que a realidade é outra. Então o povo está se queixando muito disso, mas o que prevalece para muita gente é o empreguismo, e infelizmente você, né, fica a desejar fazer oposição, mas mesmo assim a gente segue em frente, porque um dia não que a fonte segue para o povo, a gente não quer isso, mas para esses políticos que realmente faz de maneira indevida, dando esmola e gratificando o povo de uma maneira incorreta, sem os dinheiros ser aplicados no município, uma hora a fonte seca e acaba essa linhagem, né? Verdade. E eu tive conversando com um amigo esses dias, aonde ele tava falando comigo, Robinho, em Fátima tem esse negócio de dividir salário aí entre funcionários. Rapaz, eu já vi falar, não tenho certeza, não posso aqui afirmar, né? Não tenho acesso às folhas, a não ser a que está no portal da transparência, né? Essas a gente tem, a gente não vê, mas a parte terceirizada eu não sei. Só que eu vi falar muito que divide, que tem gente ganhando aí 600 conto por mês, né? Aí a gente conversando, ele disse, "Olha, mas Paulo Sérgio lá em Adustina pagava integral. Inclusive tem amigos meus que trabalhavam lá, terceirizado, e Paulo Sérgio pagava integral. Era contratado, mas era integral, não era dividindo salário, não.
E aqui em Fátima eu não sei, não posso afirmar. Já ouvi falar, né? Que divide. Então, é complicado, porque dividir salário, o salário mínimo já é pouco, imagine dividir. Então, para empregar mais gente, para ter cabine de emprego para votos, eu acho isso feio, né? Porque tem que valorizar o trabalhador e não dividir salário. É certeza. Não. Eu mando aqui um abraço para falar em Paulo Sérgio, o povo de Adustina, mas Paulo Sérgio é uma grande figura, é um grande político, foi um grande administrador Verdade. e honrador dos seus compromissos, né? Onde tem gente que quer se bater no peito aí e não honrou completamente seus compromissos. Eu hoje atuo muito assim como investidor, tenho alguns empreendimentos lá em Adustina e vejo que Paulo foi uma pessoa correta, não só como político, administrador, como pessoa também. Eu tiro o chapéu para Paulo. Paulo Sérgio é um cara que os meninos estavam falando agora bem sobre também as estradas. E tá bem, continuando a trajetória, o professor Juninho. O professor Juninho tá continuando aí a trajetória de Paulo, né? E Paulo voltou a ser radialista, né? Até deu uma entrevista lá no nosso amigo Geraldo Macedo, que criou um podcast. Eu criei um aqui, logo, logo. Geraldo também criou outro lá em Simão Dias. E é um cara gente boa demais, da nossa cidade aí, Geraldo Macedo. Geraldo é um guerreiro, né? Aí, Paulo Sérgio falou que na próxima eleição ele quer ser candidato a vereador, humildemente. Aí ele perguntou, né? E sua esposa, como é que vai ficar? Eu já tive uma conversa com ela, esposa não, namorada, não sei como é. Já tive uma conversa com ela, onde ela vai acabar saindo para que eu entre candidato a vereador, porque não pode ser os dois, eu não sei. Então, ele tem esse sonho de voltar a ser de ser um vereador, que eu acho que ele não chegou a ser vereador, né? Chegou a ser vereador? Eu e Paulo Sérgio foi vereador. Ah, pois ele tem vontade de ser. Quando ele foi para prefeito, ele estava como vereador. Foi atuante. Paulo é político nato, né? É um cara que aquela feição dele e as atuações dele é fora do comum. Não, é difícil falar de Paulo. É muito atuante. Pronto. Ah, pois, como eu não sabia que ele tinha sido vereador, mas já que foi, já está passando também pelos os cargos principais do município, né? E agora parece que, se eu não me engano, é secretário de infraestrutura, né? É. Então, abraço aí para Paulo Sérgio. E vendo essa questão, que ele fez um bom trabalho lá dessa forma. E até eu vi um pouco de distância dele e Binho, né? Se distanciaram um pouco. E aqui o pessoal falando muito dessa divisão de salário, que eu não acho justo, não acho certo, né? Não é nem pelo emprego, porque o emprego tem que ser valorizado, tem que ter mesmo. Mas, porém, com salário digno, pelo menos salário mínimo, né? E a gente vê, Sorriso, eu falando de recurso próprio aí para fazer como o senhor fez a ciclovia, né? A gente vê pouco feito com recurso próprio na cidade. Eu vi mesmo os quebra-mola aí, aquele cruzeiro ali que meu pai deixou aquele terreninho ali para fazer aquela cruz, que foi o finado a esposa do finado jovem, que fez uma Que promessa. doou ali, foi. Foi pai que Foi ela, doou. ela que fez o primeiro cruzeiro Foi, ali. mas foi pai que doou Ah, aquele foi seu pedaço de pai que terra. doou, né? Foi pai que Eu doou não aquele pedaço sabia. de terra. Que Essa foi história eu quero contar mais na frente com ele. Eu sei que foi um legado da minha amiga Gracinha, que foi a mãe dela, né? Não era? Dona Nené, E ela que focou aquilo, na época que ela era viva, né? E conseguiram fazer ali com a doação, que eu não sabia que foi de seu pai, né? Fizeram aquele Foi que hoje é marco de ali. Pascoal, era de E pau. o prefeito agora ele renovou, não foi? Foi, renovou. Então Foi. só via mais ou menos esses dois com recurso próprio, né? Outras coisas Eu também não não sei, vi. não. E aí eu sempre questionei, para você que está aqui, Anthony, Sorria e todos que estão nos assistindo, esse ginásio do Capinduro, que ficou desde a época de nego aí, travado aí, parece que teve uma vez que eu conversei com o senhor, parece que amarraram um jumento lá dentro, um jegue, mataram um jegue, enterraram, porque Né? não sai não. E o gestor, né, Binho, disse que ia fazer de tudo para destravar e que conseguia. E que o senhor não tinha tido compromisso de fazer, de conseguir destravar e Eu não terminar. consegui, E porque ele não deixaram muita conseguiu, já enrola. está até hoje. Tá aí até Deixaram hoje. muita enrola. Ainda gastei dinheiro que se tornou dinheiro do meu bolso, por quê? Todo mundo sabe que eu comecei a tocar a obra aqui. Em Esperança, fui em Brasília, né? De tocar a obra, aí me adiantei, andei com uns bois na frente
o carro na Na frente frente dos dos boi. boi, mandei pegar material, entendeu? Fiado no comércio para justamente andar a obra, porque eu tinha prometido também. Mas só que a enrola era tanto grande que nem eles mesmos da falcatrua deles conseguiram desenrolar até hoje, né? Não sei o que é, porque nem em Brasília não consegui. Porque era recurso do FNDE, né? Vinculado à educação. Entendeu? Não consegui. Né? E como peguei outras eu consegui. Falar nisso, eu peguei a Baninha, peguei a Serra Velha e o Bonfim, aonde peguei todo enrolado, consegui desenrolar, mas os recursos ficaram desvalorizados. Ainda entrei com recurso da prefeitura, recurso próprio, mais de 50%, porque se tornar defasado, a obra foi toda começada, mal começada, teve que recomeçar, né? Bonfim, Serra Velha, tudo, deixei tudo pronto, porque ele disse que foi ele que Binho conseguiu. Binho, a única coisa que pediu, como era no Covid, as escolas não estavam funcionando, não pôde inaugurar as obras. Não ligava a energia. A única coisa que Binho fez, mesmo assim, tinha um pequeno recurso ainda, que era para energia dos colégios. Fiz quadra que não estava no projeto, com recurso próprio, a quadra do Bonfim, acho que você lembra. Fiz quadra no Edivânia, com recurso próprio. Muros, que não vinha no projeto, não estava no recurso. Tudo. Calçamento interno, tudo com recurso próprio. Eu gastei mais com recurso próprio do que o valor que era do projeto federal, que era daquele projeto de Dilma, que nego não conseguiu terminar, porque vetaram os projetos, condenaram as obras e nego não conseguiu terminar. Aí quando eu peguei a prefeitura, eu toquei todas essas obras, a bandinha que ficou menos acabada porque muro eu fiz, tudo com recurso próprio e teve um engastezinho. Mas também tudo, a estrutura toda pronta. Todos. A única coisa que Binho fez foi renovar, pintar para tirar novo dinheiro da prefeitura, que ele tirou, que ele não pintou com o bolso dele, né? E aí inaugurar as obras porque terminou a Covid, né? Naquele tempo, Foi. você sabe que todas as escolas travaram. E Até eles. essa daqui do Gruê aqui próximo, travaram aí, tá fechado até hoje. Então, E eles nunca. né? Mas a gente tocou as obras. Então fiz tudo isso, tem quadras de esporte nela, não é de banha. Fiz quadra lá, tudo com recurso próprio. E os muros, tudo foi com recurso próprio da prefeitura. É, um recurso próprio, uma boa administração que consegue arrecadar sem machucar o povo. Nunca Porque agora, parei de fazer agora, obra. agora a gente viu isso aí, essa conta de energia que veio pro pobre pagar. O pobre Fatimense aí e foi aprovado na Câmara e tudo mais, né? Que não, Porque antes não tinha essa conta de energia, né? eu mesmo não tive coragem de Essa taxa. colocar, não tive coragem, sempre debatia. Vinha, que é um recurso a mais para o município, que o município deixa de pagar, passa para o cidadão, é bom para os cofres públicos municipais. Mas eu não tive coragem de botar essa lei, né? E mesmo algum município que botaram, é um irrisório, como a Adustina tem. Você olha numa conta, quanto é o percentual de Adustina, que a Adustina colocou, não sei se foi na época de quem, colocou, mas é irrisório. Olhe o de Fátima para você ver. Pegue uma conta de energia de um cidadão de Adustina e pega o de Adustina. Fátima. O de Fátima está lá em cima. Tem gente aí que paga 40, 50 contas de luz, está pagando 30 e tantos, né? De taxa da prefeitura. Entendeu? E aí, quer dizer, o povo se calou, aceitou. Quer dizer, o povo, quem fala pelo povo é a Câmara de Vereador. Eu Verdade. até discordei de alguns vereadores que faz parte do nosso grupo, né? Que não se colocou, que não protestou. Porque eu acho que uma voz, ela no deserto, mas se ouve longe. Alguém vai ouvir. Ah, porque os outros, a maioria, Verdade. não, não, Tem não, recorde não concordo com isso. Eu, quando saí a ser político em Fátima, eu era uma minoria irrisória, gritei. Né? Ainda hoje mesmo. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com um vereador que foi eleito, né? Eles se sentiram um pouco abandonados, que eu não vou citar nome, que é do agrupamento deles, né? Eu disse, meu amigo, para ser político, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. É aí onde você vem a sua valentia, sua coragem, quando você se sente menosprezado, quer largado de lado, aí que você tem que mostrar valentia.
E Verdade. você foi eleito para responder uma camada de povo que você tem que brigar por eles, né? Ou poder, ou oposição, mas você tem que mostrar o seu valor, né? Ele acabou concordando comigo, era uma conversa ali de mesa, né? E conversamos, né? Eu até já tive a oportunidade de conversar sobre isso, sobre valores individuais. Uhum. Porque meu pai dizia, até disse a ele hoje, meu pai dizia, quando você chegar numa pessoa que ele tiver que conversar mole, se achar merecedor disso, daquilo, seja ele como ser humano, seja ele como político, que ninguém faz por ele, que aquela história, pode abandonar a causa. Saia perto dele, porque as pessoas, quem se dá valor a você é você mesma. Você tem que ir à luta com seus objetivos. Aí eu conversando com esse vereador, ele concordou, me abraçou e apoiou a conversa. E o tchau, até outra hora. Então é assim, Robinho. Os valores, quem busca é a gente mesmo. Verdade, né? Tem alguns vereadores aí que têm algumas decepções aí na gestão, né? A gente às vezes Normal, faz parte da ouve, política, né? ouve alguns burburinhos, né? Mas faz parte. A gente também não vai citar nomes. Mas é como o senhor falou, o cara tem que ir buscar e mostrar para que Claro, a sua veio, né? valentia, Para que veio. né? Mostrar para que veio. Oi, Sorria, a gente quer tocar no último assunto aqui, que a gente já abordou pela metade aqui, pelo meio, mas para a gente estar finalizando aí o nosso podcast aí, 1 hora e 10 minutos de podcast, né? Uma abordagem sobre Carlos, né? Se o senhor aceitaria ele no nosso grupo, se o senhor tem alguma conversa com ele para o futuro. Muita gente me pergunta, né? Olha, eu não sei, o Carlos estiver no meu podcast, eu sorria, eu vou perguntar, né? Se já tem uma conversa pro futuro aí, ou se ainda estão fazer igual a Bolsonaro em namoro, tô namorando fulano, para ver se é o caso, né? E aí, o que é que o senhor me diz sobre Carlos ou sobre outro que possa vir do outro agrupamento? Aquela história que eu disse, né? Gosto de Carlos, me dou bem com o Carlos. Ele tem aquelas brincadeiras, a gente brinca, nunca. Ele me chama até de ficha, ficha suja, eu chamo ele de ficha podre, e a gente troca essas cortesias, né? Mas tudo na brincadeira, Né? né? Tudo na brincadeira que a gente é de bom gosto, se torna abraçando todo canto que chega. Eu gosto muito de Carlos, entendeu? Logo vem a admiração, vem do pai, né? Eu gosto do pai. Na realidade, tive uma convivência muito boa com o Pedro Dé. Foi uma das primeiras amizades que eu tive. Pedro Dé sempre foi uma pessoa, um cidadão de opinião firmada, né? Principalmente política. Quando ele defende uma tese, ele defende um idente, ajuda das melhores maneiras, tive ajuda. Eu devo uma obrigação, inclusive, eu digo a Pedidé que um eu paguei, que foi a Oswaldo Ribeiro. Oswaldo Ribeiro como vice, você sabe que ele foi o meu primeiro vice. Em 2000, ele teve a valentia de me apoiar. E eu paguei o favor a ele, votei 2 vezes no genro dele, a pedido dele, né, em Nego. Não tenho nada contra Nego, mas a minha grande força, o grande político que me deu esse pontapé foi Oswaldo Ribeiro e Pedro Didé, em Hum, 2000. Então eu me senti engrandecido e me sinto agradecido. Porque quem gratidão, faz né? aquilo para mim, que me considera, que me respeita, né? Que fica do meu lado, eu tenho uma grande consideração, toda a vida tive, como tenho até hoje. 2 pessoas que não foram políticos, mas era político, mas não foram do meio político candidatos. Era Dão do Caminhão, tinha uma Seu grande Dão, seu Dão. admiração, porque me ensinou a dirigir. Tive a oportunidade de me Não foi ensinar a seu Dão? dirigir. Foi? Não, foi Dão do Caminhão, me Mas deu a foi seu oportunidade. Dão. Dão do Caminhão. Tive a oportunidade de ser sócio até de caminhão dele, né? Elias Pereira Hum. foi um dos grandes que me deu a oportunidade em Fátima. Quando eu entrei na vida da agricultura, foi ele que me deu as primeiras cartas de anuência para ir para banco. E aí comecei a minha vida, né, de pecuarista. Então eu devo até hoje ter uma consciência tranquila. Nunca, não tem oportunidade para eu chegar no lugar de se ouvir falando, se eu não entrar em defesa de comentar lado negativo dessas pessoas que eu devo consideração. Então, a Oswaldo Ribeiro e a Pedro Didé, eu tenho esse, né, entendimento que eu devo essa obrigação, né? Quem pode saber dar certo. Agora, a vida política, não, eu tenho o meu grupo, ele tem os dele, né? E a gente vê o futuro, quem sabe,
a desunião deles lá, pode vir para cá. Não sei, quem sabe até Binho amanhã pode deixar de ser prefeito e aliar o nosso grupo. É isso, isso. já tivemos a oportunidade de estar junto com vários políticos do lado. Eu, quando merece fazer crítica, eu faço. Quando merece elogios, eu elogio. Só que cada um no seu cada qual. Cada um do lado do lado da sua cangaia, né? É verdade. E também Binho, na época que o senhor foi prefeito, é, Binho andava com o Nego, né? Já tinha uma amizade com o Nego. Logo depois que Nego Depois ganhou, secretário de negro, né? já colocou o Binho. Ele Então, até fala hoje, alguém do grupo, ele não é de falar muito, mas alguém do grupo condena os erros de Nego, né? Mas ele foi secretário de Nego, foi, Binho de foi secretário. administração. Cheguei As a subir na decisões eram prefeitura. tomadas junto, não é isso? Então, né, não pode estar batendo, o grupo não pode estar batendo nos erros de Nego, né? E mesmo nessa época o senhor estava Eu com o também tive Nego, meus estava erros. alinhado com o Nego, né? Claro, Então, quer dizer, o outro grupo era de Roberto da Farmácia, então você, Binho e Nego, estavam no mesmo todos agrupamento. caminhamos juntos, né? E Quem aí, sabe no futuro, desde já que seja um candidato quem sabe, né, tem vários nomes também no nosso grupo, mas estamos aí, nesse caminho, e um dia tem um final, né? Não sou esse, vou apoiar fulano porque tem chance, não. Eu comecei do nada, acho que qualquer um pode começar do nada, de pequeno. pois é verdade. Kátia, vários amigos Não é, aqui, amigo padre? cabeça, um bocado de amigos aqui, entraram aqui para assistir junto com a gente aqui. Obrigado aí a todos que estão nos acompanhando, né? Aqui, Kátia Sorria, grande Gente boa, político, cabeça. como amigo e também um abraço. Kátia aqui, sorria, gratidão nunca acaba, mas tem pessoas que gratidão joga fora. Não, já pagaram. Tá meio longe aqui, eu tenho que aumentar isso aqui, não dá para enxergar lá. Tá Tá aí, com ruim de ler pra dificuldade. caramba, Eu tenho que botar um celular aqui, mas a gente é devagarzinho, que já tem dois celulares ali, aí eu tô Tá com outro aqui, iniciando, mas não né? tá. Tá iniciando, é tudo devagarzinho, mas já já melhora. Então, um abraço a todos que vêm nos acompanhando aí, e a gente vai aqui ter as considerações finais de Sorria, né, a qual ele já falou que tá de portas abertas aí para receber todos, né, que venha do lado de lá, que esteja no meio do caminho. A casa está de portas abertas aí, tanto politicamente como pessoalmente, né, senhor? Amizade, primeiro se inicia todas as coisas da sua vida, você só inicia com boa amizade. Até um casamento, tem gente, fulano, mas tem que iniciar a amizade para depois começar o namoro, o casamento vem, né? Em tudo tem que ter a iniciação como bons amigos, não é isso? Então eu não deixo de ser político. Tem gente que às vezes passa com raiva ou demonstra que tem muita gente que guarda ódio no coração. Volta aí, e passa por mim, eu pergunto, tá com raiva, tá doente? Sempre puxo brincadeira e de repente as coisas limpas e a gente tá brincando, a gente tá conversando. Então a política é, como você disse, distante. Para mim é um jogo de futebol, um ganha, outro perde, outro da frente perde de novo, outro ganha, né? Eu acho que o importante na vida da gente é o coração, é a consciência. Eu estou sempre de portas abertas. Minhas caridades, meu jeito de ser, de Messias, de sorrir, ele é um só, seja ganhando, perdendo. O que eu posso fazer por alguma pessoa, eu faço. Nunca deixei de fazer, É o mesmo, é a mesma pessoa, independente de cargo, né? né? Aí a gente vai fechar aí com as suas considerações finais, o que é que o senhor gostaria de falar para o povo fatimense, né? Do senhor como Sorria e o senhor como político também, aí apoiando o ACM, apoiando seus deputados, que futuramente acredito que o senhor vai vir aqui falar diretamente dos deputados que o senhor vai apoiar corretamente, porque até agora o senhor falou de Juninho, mas está namorando aí Não, com Mário Júnior ainda. deixa ver os acontecimentos, né? A política que é de governo, ela vem ainda para o ano. E a gente, né, vai sentar com o grupo. Eu acho que tem muita gente que acha que a gente está fora da moda, mas que de repente pode aparecer uma moda nova, uma música que toque, e a gente levanta um pouco o astral, não só da gente, como do grupo. Então, o que eu digo ao povo de Fátima, Robinho, é que a gente não pode parar de ter esperança. As esperanças sempre existem, principalmente aqueles que se opõem o contrário, né? A vida não é só política, a gente tem que ter religião, Deus no coração, que todo aquele lado bom da vida que engrandece
o ser humano, a gente tem que ter ao lado. E eu tenho a política como, assim, um entendimento que ela é para usar como o lado do bem, não é o lado do mal. O que a gente vê hoje a nível mundial aí é guerra, né? É a nível de Brasil, perseguições políticas, porque a pessoa não pode pensar o contrário, que a pessoa não merece seu voto. E eu acho que não é assim, Robinho. A gente tem que ser humano, né? Aquele que passa, que está com dificuldade, que está com necessidade, que está doente. Vamos abraçar, vamos atender, vamos acolher, né? Procurar melhoras para tudo isso, porque o mundo, a gente é passageiro. A gente está aqui por um tempo, é É temporário, verdade. né? E tudo passa, meu irmão. Então, eu acho que ódio não adianta ter, levar a vida, né? Dizia para mim, parece que era Charles Chaplin, né? Que um Achando. grande, você para ter, viver bom, você tem que fechar a boca, comer aquilo que é necessário para a sua saúde, né? Um pouco de exercício e um pouco também de viver bem, e andar por aí solto, de bem com a vida, né? Sendo agradável com os outros, e esperando que os outros sejam agradáveis com você. Então a vida é isso. É a gente viver bem e procurar também transferir esse viver bem para os outros. É isso que eu digo aos falsos imensos, aqueles que realmente têm muita amizade além fronteira, que todo mundo sabe. E onde eu chego, eu sou abraçado, eu sou bem recebido, porque eu transmito isso, que é viver bem. Então é isso. Ao povo de Fátima, né, aos amigos bons, aos adversários, eu sei que alguns podem ter mal olhar para mim, mas eu quero abraçar, quero dizer a ele que seja feliz, que eu também quero ser feliz. Já estou com 70 anos, não sei quantos anos vou viver, mas quero viver bem, agradável com todo mundo. É isso daí. É, gente, tivemos um bom papo aí com o nosso amigo Sorria. Não sei se ficou alguma pergunta a mais aí. Me desculpe, foi algumas pessoas entraram em contato comigo também pelo celular para fazer algumas perguntas pelo Zap. Mas agradeço a todos aí, né, essa audiência, tá nos acompanhando nas redes sociais, aqueles que vão nos assistir depois nos nossos cortes, vai ficar gravado aí no YouTube, no Instagram, né? A gente tá começando, é pequenininho aqui, mas vamos crescendo aos poucos, né? Como eu digo sempre. Peço a Deus sempre orientação para que a gente cresça na vida como pessoa, como ser humano e como profissional também, né? Em várias áreas que a gente vem atuando e deixando, abrindo trincheiras aí para os nossos filhos. Porque eu me preocupo bastante com os nossos filhos, com as novas gerações. Entendeu, Sorria? Eu Isso, é me verdade, é preocupo muito, verdade. porque é o seguinte: eu comer, encher minha barriga hoje, ficar ou estar bem de vida hoje, e amanhã, às vezes, deixar meu filho com fome ou com alguma coisa. Não, eu tenho que pensar lá na frente para as novas Certeza. gerações. Tanto na parte profissional, mas como também na parte pessoal, ensinando boas educações, que a educação vem de casa, né? A escola é só academicamente, não é, a educação é mais em casa que o pai ensina. Com certeza. Então eu venho abrindo trincheiras aí, devagarzinho criei esse podcast, né, a qual já tinha esse sonho, essa vontade. Aí eu falei com meu filho juntou R$ 1.500. Vou até contar essa história um pouquinho aqui. Ele juntou R$ 1.500 para comprar um videogame ou um computadorzinho. Aí eu falei, sabe de uma, Guilherme? Eu tô com um plano aí de futuramente fazer um podcast. Eu vou lhe dar mais 1.500, vou lhe ajeitar aqui mais 1.500, nós compramos o computador. E aí bota pro game e a gente vai criar ele também pro trabalho, podcast. Vamos criar o podcast através desse computador. Então tá aí, né? Tô abrindo trincheiras para que ele possa assumir esse podcast futuramente, né? Ou se quiser ingressar no mundo político também, ou entrar em outra área, tá livre, eu só vou ajudar. E como eu quero o bem para nosso município, o que eu puder fazer, já deixo de já aberto a casa aqui, o podcast aqui, para qualquer um que queira vir aqui, pode ser candidato, pode não ser, pode ser da área política, pode não ser, pode ser da religião A, B ou C, tá de portas abertas. Então, só agradeço mais uma vez ao senhor pela presença, a Anthony que ficou ali escondidinho, já que ele É teve meu no, rádio aí, assim, já que ele presente. teve no outro É meu anjo podcast, da guarda aí. já que ele teve no outro podcast Tiratei, mas hoje ele disse, não, hoje eu não falo não, que eu já falei lá, mas mais pra frente eu venho aí. Então, um forte abraço a todos, que todo mundo fique com Deus, é sempre esse pensamento que eu sigo. Obrigado sempre.